nobres discentes da Escola de Formação de Soldados. Eu sou o Tenente Rangel e hoje vamos conversar sobre direito penal militar, a respeito dos crimes contra a honra. Antes de entrarmos especificamente no tema proposto para esta aula, deve-se destacar que os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria são crimes militares impróprios, haja vista que possuem correspondência no Código Penal Comum, artigos 138, 139 e 140, e podem ser cometidos tanto por militares como por civis, no âmbito da Justiça Militar Federal. Sendo assim, embora o direcionamento deste estudo seja para o direito penal militar, ele também poderá ser utilizado para o direito penal comum. Quanto à honra, trata-se de bem bastante caro para a sociedade. Por isso, possui status de direito fundamental, com previsão no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 88, com o seguinte texto: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Para a doutrina, o conceito de honra é um conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais que faz daquela pessoa indivíduo merecedor de respeito perante a sociedade. A honra é dividida em honra objetiva e subjetiva. O professor Rogério Sanches traz com clareza a definição de honra objetiva e subjetiva. Para ele, honra objetiva está relacionada com a reputação e a boa fama que o indivíduo desfruta no meio social em que vive. Ou seja, é a imagem do indivíduo perante a sociedade. Já honra subjetiva está relacionada com a dignidade e o decoro pessoal, isto é, o juízo que cada indivíduo tem de si. Trata-se da estima própria. É aquela imagem que o indivíduo acredita ter perante a sociedade. O primeiro crime que iremos trabalhar trata-se do crime de calúnia. O crime de calúnia possui como objetivo proteger, tutelar a honra objetiva, ou seja, a imagem do indivíduo perante a sociedade. Sendo assim, para que haja a consumação deste delito, é necessário que terceiro tome conhecimento. O artigo 214 do Código Penal Militar traz o seguinte texto: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O parágrafo 1º diz que na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Temos como elementares do tipo do crime de calúnia imputar, propalar ou divulgar fato definido como crime, sabidamente falso. Quanto aos verbos, deve-se destacar o verbo propalar. O verbo propalar é a mesma coisa que propagar, dar maior amplitude à notícia. Nesse caso, destacamos as redes sociais, pois, no mundo contemporâneo, não há ferramenta com maior capacidade de propagação de notícias, sejam falsas ou verdadeiras. Por isso, as redes sociais devem ser utilizadas com responsabilidade. Imputar fato definido como crime. Nesse caso, destacamos a palavra fato. Quando lemos a palavra fato, assim como no crime de difamação que veremos a seguir, devemos interpretá-la como uma história, uma narrativa que traz as circunstâncias daquele acontecimento. Sendo assim, caso um indivíduo chame o outro de ladrão, ele não está incorrendo no crime de calúnia. Haja vista que ele não imputou um fato, foi um xingamento. Para incorrer no crime de calúnia, deve-se ter essa narrativa, essa história. Por exemplo, dizer que o indivíduo subtraiu a carteira que estava sobre a mesa. E esse fato deve ser falso, em regra, pois o Estado tem interesse que o cidadão noticie condutas criminosas. Para tanto, tem o número 190, o Disque Denúncia Anônima 181, o Disque Direitos Humanos, Disque 100, que inclusive possuem como premissa guardar o sigilo daquele denunciante.
No entanto, a própria lei traz um instituto chamado exceção da verdade. Ou seja, por mais que aquele fato imputado seja verdadeiro, ainda assim o indivíduo pode incorrer no crime de calúnia. O inciso 1º do parágrafo 2º diz o seguinte: se constituído o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Nesse caso, por tratar-se de crime de ação privada, a parte ofendida é a interessada. O inciso 2º está relacionado a fatos envolvendo o presidente da República e chefes de governo estrangeiro. Nesse caso, foi uma opção política do legislador, haja vista que processos penais envolvendo o presidente da República possuem ritos específicos. O inciso 3º diz que, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Nesse caso, o Poder Judiciário já definiu sobre o caso, portanto, o Estado também não tem mais interesse naquele caso em concreto. O segundo crime que iremos tratar trata-se do crime de difamação. O crime de difamação, assim como o crime de calúnia, possui como objetivo proteger a honra objetiva. Lembrando, é a imagem do indivíduo perante a sociedade. Logo, para que esse crime venha a se consumar, é necessário que terceiro tome conhecimento. O artigo 215 prevê o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. O crime de difamação possui como elementares imputar fato ofensivo à reputação, sendo verdadeiro ou falso, pouco importa. O fato deve ser ofensivo à reputação, portanto, não estamos falando de fato criminoso, pois fato criminoso está relacionado ao crime de calúnia. Nesse caso, sabemos que contravenção penal não é crime. E caso seja imputado em algum indivíduo fato referente à contravenção penal, por exemplo, prática de jogo de azar, não estamos trabalhando com o crime de calúnia, e sim com o crime de difamação, pois trata-se de um fato ofensivo à reputação daquele indivíduo. E não importa, em regra, que seja verdadeiro ou falso. No mesmo sentido do artigo 214, onde prevê o crime de calúnia, o artigo 215 também traz uma exceção da verdade. A exceção da verdade trazida no crime de difamação trata de fatos relacionados a servidores públicos e militares no exercício da função, pois, nesse caso, o Estado também possui interesse de saber o que ocorre com o servidor, com o militar, no exercício de sua função. O terceiro crime e o último que vamos tratar nessa aula trata-se do crime de injúria. O crime de injúria, por sua vez, possui como objetivo proteger a honra subjetiva, ou seja, a imagem que o indivíduo acredita ter perante a sociedade. Trata-se daquela estima própria. No crime de injúria previsto no artigo 216, é previsto que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Nesse caso, temos as elementares ofender, dignidade e decoro. E também pouco importa se é verdadeiro ou falso. Dignidade está relacionado ao moral do indivíduo. Portanto, se o indivíduo é chamado de ladrão, a sua moral está sendo ferida. Já o decoro está relacionado a qualidades físicas e intelectuais. Os crimes contra a honra possuem bastante diferença. No entanto, muitas pessoas acreditam que os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria tratam-se do mesmo crime. Quem nunca ouviu aquela frase? Vou te processar por calúnia, injúria e difamação. Para isso, trazemos o quadro do professor Rogério Sanches, extraído do livro Manual de Direito Penal, parte especial. Ele diz o seguinte: calúnia está relacionada em imputar determinado fato previsto como crime, sabidamente falso. Atinge a honra objetiva. Difamação é imputar determinado fato não criminoso,
porém desonroso, não importando se verdadeiro ou falso. Já a honra atinge a honra objetiva. Já a injúria é atribuir qualidade negativa e atinge a honra subjetiva. Trata-se da autoestima do indivíduo. Por isso, não há necessidade que terceiro tome conhecimento para que o crime venha a se consumar. Nesse mesmo sentido, trazemos um esquema mostrando as diferenças do crime de difamação, de calúnia e de injúria. O crime de calúnia, assim como o de difamação, está relacionado a um fato, mas o crime de calúnia a um fato criminoso e deve ser falso e atinge a honra objetiva. O crime de difamação está relacionado a um fato, mas não criminoso, que ofende a reputação do indivíduo. Já o crime de injúria atinge a honra subjetiva do indivíduo e é uma ofensa à dignidade e ao seu decoro. É um xingamento. Trazemos como dicas de estudo o Código Penal Comum, o Código Penal Militar, o livro do professor Rogério Sanches e do professor Coimbra Neves. Bom estudo a todos e um forte abraço.